amiga, tudo bem? Eu sou. Fala, amiga, fala, amigo, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo José Pinheiro e hoje a gente vai falar sobre as planilhas, né? Vamos explicar como funcionam as planilhas e como vocês podem ter acesso à parte prática do livro Acertando as Contas, um guia prático para as suas finanças. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar a tela e a gente vai falar um pouco sobre essas planilhas, mostrando um caso prático. Vamos lá. Bom, então a primeira aula aí é sobre a planilha financeira, né? E é o primeiro caso que a gente vai estudar. Então, eu espero que você já tenha visto no livro a planilha, já tenha baixado na minha página, né? Você entra lá na página, está em conteúdo gratuito, você baixa a planilha e essa planilha é exatamente o que a gente vai trabalhar agora, tá ok? Então vamos ver. Nós vamos começar mostrando o caso aí da senhorita Eustógia, que é uma pessoa solteira, né? Ela tem uma única fonte de renda, mora de aluguel e tem um carro e está cursando uma faculdade. Então a gente vai analisar aí as receitas delas detalhadamente, né? E as despesas também, para a gente saber como é que isso funciona. Depois que a gente fazer esse trabalho, a gente vai iniciar a análise, né? Então, essa análise tem um objetivo que a gente consiga recuperar a saúde financeira dela, que ela está com um pouquinho de dificuldades. E toda análise que a gente faz, ela tem duas formas. Então, você tem a forma preventiva e você tem uma forma prospectiva. Então, a gente vai aprender na planilha que você vai buscar uma parte histórica e depois você vai projetar para você saber como é que isso funciona legal e como é que você consegue controlar é, essa planilha e essa situação sua de financeira. Vamos desvendar essas possibilidades aí. Então, qual é o horizonte da planilha? Ou seja, como é que a gente pode trabalhar? Essa planilha que eu coloquei para vocês aí, ela tem um ano de projeção. Qual que é a sugestão? Que você comece a trabalhar com 3, 4 meses, mais ou menos, de projeção. Porque dessa forma, você vai ter mais controle. Quando você estiver acostumado, o que você pode fazer? Você pode aumentar essa projeção e passar para um ano, né? Então, ao iniciar essa projeção em 4 meses, a primeira coisa que você vai fazer é preencher a planilha 4 meses para trás. Então, você vai pegar, vamos supor, você está em julho, você vai preencher julho, junho, maio e abril. É histórico, ok? E aí, no final de julho, você vai ver como é que foi a sua vida financeira nesses últimos 4 meses. Aí você vem acumulando os valores, você vai ver como é que foi. E depois que você estudar essas possibilidades e ver o que você pode fazer, aí você vai projetar mais 4 meses para frente. Então, o seu controle a partir de agora é controlar essa projeção, né? Isso tem que ser feito individualmente para cada receita e para cada despesa. Vai levar tempo no início, né? Um pouco tempo para você planilhar. Depois que tiver planilhado, com meia hora por semana você resolve o seu problema. Então vamos lá, vamos ver aqui a planilha e eu estou apresentando para você um histórico das receitas da senhora Eustógia. Repare que ela só tem uma receita, que é o salário dela, né, que é de 5.280. Então, como não tem outras receitas, a gente não preencheu nada. Mas você pode reparar que, como outras receitas, a gente tem pensão, férias, 13º, hora extra, comissões, prestação de serviço, retirada para o labore para quem é empresário, retirada das aplicações quando você, né, tira a aplicação por algum motivo, restituição de imposto de renda, rendimentos de aplicação e outras. Né? Outras aí, qualquer outro tipo de receita que você tiver, de entrada de recurso, você vai lançar aí. Então, o que eu fiz? Lancei o mês de janeiro, fevereiro e março, né? Com todas as receitas que ela teve, como ela tem uma única fonte, só foi essa aí, ok? E aí a gente começa a trabalhar as despesas. Então, as despesas, se você já viu a planilha, ela é seccionada. A gente começa primeiro
com os gastos ou despesas fixas. É aquelas que todo mês, né, ela tem e ela é fixa. Eu não tenho como fazer muita coisa, não tem como alterar, porque isso é fixo todo mês. E aí nós começamos a ver aqui na planilha dela, já começa lá em cima com investimento. Esse investimento, aplicação financeira, o que ele quer dizer para a gente? É aquilo que você todo mês vai retirar do seu salário para fazer a aplicação. No livro, a gente fala que é interessante a gente sempre pegar o nosso salário, tirar 10% dele e aplicar, né? E 5% também você vai aplicar para qualquer eventualidade, ok? Então, nesse caso aqui, como a gente está no histórico, a gente não vai mexer com a aplicação financeira ainda. Vamos ver lá na frente como é que isso vai ficar, ok? Depois a gente tem as despesas de habitação, que ela paga R$ 800 por mês de aluguel, mensalista, deve ser a diarista dela lá, uma pessoa que faz alguma coisa para ela, limpeza, R$ 80 por mês, o condomínio R$ 200 por mês. Essas são despesas que a gente não tem como mexer muito não, né? A gente tem que manter porque elas são fixas todo mês. Depois tem a despesa de transporte, que ela tem um carro, então a prestação do carro e o seguro do carro. Repara que eu desconsiderei estacionamentos e outras despesas vinculadas a carro, né, como uma manutenção constante, lavagem, vai embora por aí. E já deixei marcado, lá na frente a gente vai saber por quê. Ela tem como despesa de saúde aí o plano de saúde, também que a gente não deve deixar ele à parte, né? A gente tem que manter, é muito importante para a gente. E tem a parte de educação, que ela faz uma faculdade, ela paga R$ 398 por mês, né, nos 4 meses aí, que ela para trás que ela está pagando, e ela só isso aí que ela tem de educação, e embaixo a gente tem os impostos. E nesses impostos, na última linha, tem imposto de renda e INSS. Isso já vem descontado em folha. Ela recebe aqueles 5 mil lá, mas menos o 1.016, que é o imposto que é descontado diretamente na folha, né? E aí a gente tem aí os gastos primeiros aí, despesas fixas aí, e de cada mês 3.724. Repara que só as despesas fixas já está levando praticamente 60% ou mais de 60% do salário dela. Depois a gente vem para os gastos variáveis. Que são gastos variáveis? São aqueles que variam de acordo com o consumo. Quanto mais você consome, mais você paga, né? Então, quais os gastos que a gente tem aí? Na habitação, a gente tem energia, o gasto lá no condomínio, né? A água também. Então, tem energia, que ela gastou janeiro 95, fevereiro 100, março 98 e abril 105, uma média aí de 100, né? Tem telefone e serviço de TV, ele não tem, ele tem telefone celular e serviço de internet, que é R$ 120 por mês. Hoje é normal, né? Todo mundo tem esse tipo de serviço, né? Ele fica fora de tudo. No transporte, ele tem só o combustível que ele gasta por mês, que também é um valor considerável, né? A gente pode ver aí 350, 250, 330, 400. Alimentação, supermercado, onde que já compra tudo de vez, também é uma despesa bem elevada, mas a gente também não tem como fugir disso. Ela pode variar para mais ou para menos, todas essas aí, dependendo da forma que a gente atua, né? Dependendo da forma que a gente vai trabalhar. A gente tem aí os cuidados pessoais, né? Então, ela tem academia, que é muito importante fazer academia, né? E tem manicure porque, aliás, cabeleireiro e manicure aí junto, né? R$ 30, R$ 60 a cada 2 meses ela faz isso aí. E lá embaixo, a gente vai ver que tem a linha de crédito, e em linha de crédito, juros, cheque especial, ela pagou juro em fevereiro, março e abril. Então, provavelmente, ela estourou o limite dela e está utilizando esse limite. E repara que o juro está aumentando drasticamente, né? Então, a gente tem um total das despesas aí de gastos variáveis já relacionados embaixo, e repara que ele vem aumentando, né, gradativamente, e a gente, se prestar atenção aí na tabela,
o juro que é o vilão aí, né? O juro que está fazendo isso aumentar com mais vontade, com mais veemência. Vamos para a terceira, que é a tabela, né? A parte de despesas e gastos extras, que são aqueles gastos que você faz a mais por mês. Se você quiser, você não precisa fazer nenhum deles, né? Mas tem alguns que não tem como escapar, que são aqueles gastos, como está lá em cima, de manutenção e prevenção de casa e carro. Isso acontece se você não tem como fazer nada. E é um gasto extra, você não estava esperando. Esse é o pior gasto que existe. Então, pode reparar que em janeiro, na parte de manutenção e prevenção do carro e casa, não teve nada. Mas em fevereiro teve 350 do carro e 80 da casa, e em abril teve 150 do carro. O carro consome muita manutenção, e a casa também, né? Então a gente tem que estar sempre deixando tudo organizado. Na parte de educação escolar, ela gastou em fevereiro 320, em março 120, era o início do semestre, então gasta um pouco mais mesmo. E como atividades escolares, ela vem mantendo um gasto de 100. Então tem que ser estudado que gasto é esse. Já na parte de lazer, repara que ela consome bastante coisa, né? Então, ela em janeiro aí, ela fez uma viagem, gastou com livrarias. Em fevereiro, ela foi a shows, também gastou com livraria, cinema e restaurantes. Restaurante aí pode até ser uma despesa por causa do trabalho, que ela almoça fora, né? Então a gente tem que analisar caso a caso. Mas de qualquer forma a gente tem como diminuir esse gasto. Também tem março 330 e abril 370, que é o maior gasto que ela tem aí, né? Só que esse restaurante, como eu estou dizendo, pode ser um gasto extra por causa do trabalho, a gente tem que identificar. Revistas e jornais também ela gasta um pouquinho ali por mês. Esse grupo é o que mais chama atenção, né? Depois já tem o grupo de vestuário, roupas, calçados, acessórios e presentes, que ela também vem gastando praticamente todo mês um pouco desse dinheiro com essa parte de vestuário. Normal, né? A gente só tem que ter cuidado aí para não gastar demais e comprar coisas que a gente já tem, né? Então, embaixo a gente tem total aí, né, dos gastos extras. Bom, aí a gente vai ver os valores consolidados. O que é isso? Eu juntei tudo, né, e coloquei aqui para me ver como é que está a visão geral dos meus gastos. Então a gente vê ali que a Dona Eustógia, ela teve uma receita de 5.280 por mês, né? Teve gastos fixos em janeiro de 3.724, que foi igual até abril, né? São sempre os mesmos. Teve gastos variáveis, o nome já diz, variável, e a gente já viu lá que o que fez ele variar foram os juros, que ela está pagando a mais, né? E teve gastos extras aí também. No segundo mês de fevereiro foi onde ela gastou mais, no último mês ela também está com um valor elevado, mas ela começou com 590 e terminou com 1.760. A gente tem que ver como é que a gente vai trabalhar isso. Mas repara o seguinte, em janeiro ela recebeu 5.280 e gastou 5.649. Em fevereiro ela recebeu 5.280 e gastou 6.905. Em março, ela recebeu 5.280 e gastou 6.879. Né? E ali, em abril, ela recebeu 5.280 e gastou 7.313. Repara que ela não está conseguindo controlar as contas delas, né? Ela está sempre gastando mais e o juro está fazendo com que esse gasto aumente, né? Então, as despesas e gastos gerais aqui, de forma geral, fácil que a gente vai identificar onde que ela está gastando mais, né? Então, a gente tem ali a parte de habitação e transporte, né? A parte de habitação a gente não pode mexer muito, né? Porque é onde você mora. A parte de transporte dela, a gente viu que é só o carro, né? Então, a prestação de carro dela, que ela tem o seguro, então é o carro. Saúde a gente não pode mexer, educação não tem como, né? A gente pode até diminuir alguns gastos esporádicos, imposto também já vem direto, a gente não mexe. Alimentação a gente tem como trabalhar,
Cuidados pessoais, a gente também pode dar uma melhorada. Linhas de crédito, essa aí que a gente tem que ver o que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai trabalhar isso aí, porque são gastos que estão aumentando mês a mês. Manutenção e prevenção, aí foi da casa e do carro, a gente também pode tentar melhorar. E lazer, né? Que ela gastou bastante em lazer por mês, a gente está vendo. E vestuário também no último mês foi bastante elevado. Então, isso compõe o total das despesas lá em cima, né? Que é 5.700, e tudo que ela gastou lá em cima está sendo comprovado aqui embaixo. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente continua olhando aqui a situação de forma geral, como é que ela veio evoluindo. Se a gente pegar nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, repara que ela ficou com saldo negativo nos 4 meses e esse saldo vem evoluindo. Isso vai levar essa pessoa a ter um problema bastante sério lá na frente, porque se ela continuar nessa ciranda, ela vai continuando pagando juros, o juro aumentando e ela gastando mais, sem controle, vai chegar uma hora que explode, aí acaba com a vida da pessoa, né? Ela fica chateada, ela não consegue pensar direito, ela fica, pode até ter uma depressão por causa dessa parte financeira, e é isso que a gente não quer, a gente quer que ela saia disso numa boa. Lógico, gente, ninguém cria nada ninguém tira nada de lugar nenhum. Não existe milagre aqui. Existe o quê? É um trabalho sério e existe você pensar nas suas contas e mudar um pouquinho a sua chave para pensar no financeiro. Vamos ver os gráficos. Os gráficos mostram de uma outra forma, e esses gráficos estão abaixo na planilha, quais são os maiores gastos dela por mês. Então, a gente vai ver habitação, né, com 1.295, transporte com 1.165 e o terceiro, o imposto. Tá? Desses três, vamos falar alimentação também, que é o quarto ali. Desses quatro, o imposto eu não tenho como mexer, porque isso já é descontado na fonte, ok? Não tem como mexer aí, não. Mas eu posso trabalhar o transporte e alimentação, porque a habitação também eu não tenho como mexer, eu já preciso do lugar para morar, não tem alternativa. Então, a gente pode trabalhar transporte, alimentação e os demais, lazer e vestuário também, menos gastando mês por menos aí, a gente vai ver que nos 4 meses é um valor, né, considerável. Vamos ver fevereiro. Ó, habitação novamente é maior, segundo transporte, depois é o imposto, educação sobe aí, né, para o quarto item, alimentação quinto, o lazer já é o sexto, já está começando a ficar representativo, né? Então aumentou bastante. Em março, continua a habitação em primeiro lugar, né, com maior gasto, normal que isso aconteça. O transporte também está bem alto, né, 1.145. Os impostos, eu não posso fazer nada, só que o lazer já está em quarto, olha lá, acima de alimentação, isso é problemático, né? O lazer não pode estar acima da alimentação, você está gastando muito mais com lazer do que alimentação, não pode isso acontecer. E, por fim, em abril, nós temos aí habitação, transporte novamente, o imposto que não tem jeito, e olha o lazer novamente lá em cima, né? Então, o que a gente tem que fazer com esse caso da dona Eustódio? Identificar onde que é o maior problema para você atacar esse problema e resolver definitivamente, para depois ela ter uma sobra e começar a melhorar. Então, vamos analisar as receitas. Então, as receitas nós já vimos que a receita não tem muito o que mexer. Ela recebe 5.280 aí, né, por mês, porém já vem os descontos de 1.016, né, que é o imposto de renda e o INSS. Então, ela recebe um líquido de 4.264. Ora, o líquido de 4.264 é o valor que ela tem para gastar. Tá? Então, a base de todo o cálculo que eu vou fazer é em cima desse valor líquido que eu recebi, e não em cima do máximo, do bruto. Então, muita gente fica na cabeça que ela ganha 5.280 e trabalha com aquele número de 5.280 na cabeça
Porém, não é isso que ela recebeu bem menos, ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente vai tomar sempre os 4 meses como base para a gente ver como é que foi a evolução de 4 meses. Então, o total da receita dela líquida nos 4 meses foi 17.056, né? Então, é interessante só para a gente analisar o mês e o período que a gente está trabalhando. As despesas e gastos fixos, né? Então, nós também vimos lá que trabalhar essas despesas é muito complicado, né? Tem umas que a gente não pode mexer, que é o caso da habitação. Porém, o carro, nessa história toda, ele pode resolver o nosso problema. Porque todas as despesas do carro, somente aí, todas não, só o seguro e a prestação, já equivale a 19% do total, né, daquela receita que ela tem. Ora, 19%, eu estou gastando 20% do meu dinheiro somente com o carro. Você vai ver que não é só 20%, né? Aqui no primeiro momento só a prestação e o seguro. Então a gente volta àquilo que a gente fala sempre no livro. Eu quero ou eu preciso desse carro? Né? Então tem uma diferença muito grande. Se eu quero, quer dizer que é alguma coisa que eu não necessito, mas eu quero por, né, vontade. Mas quando eu preciso é diferente. Então eu tenho que trabalhar nessa ótica. Se eu precisar, é necessidade. Então eu já tenho que começar a pensar nesse carro dessa forma. Então, o plano de saúde a gente não pode cortar, a faculdade não dá para cortar, o imposto também a gente não mexe, né? Então, a gente tem o único que dá para mexer aí seria o carro, por enquanto. Despesas variáveis. A gente vai ver que energia, celular, internet, a gente pode diminuir, procurar um pacote melhor e tal, tentar diminuir um pouquinho a energia, economizando, apagando a luz, tomando um banho menor, isso é mais tranquilo. Combustível também eu posso reduzir, basta eu andar menos, né? Então, é variável. Se eu rodar menos, eu gasto menos. Supermercado, eu posso também conseguir uma variação de 10 a 15% a menos a partir do momento que eu faço pelo menos uma pesquisa nos supermercados da minha região. Se você mora numa região boa e for para uma região um pouco melhor favorecida, vamos dizer assim, é, existem diferenças de preços muito altas. Tá? Então, eu já vi diferença de preço de um bairro classe média com classe baixa de 30%. É muita coisa. Então, 10 e 15% você consegue fazer dentro do seu bairro. Né? Você consegue buscar uma diminuição aí no supermercado. Academia não é legal cortar. Você pode até tentar trocar de horário para um valor menor, mas é muito importante para a sua saúde. Cabeleireiro para as moças também não deve se cortar, né? Porque as mulheres gostam de andar bonita, elas estão super certas, tem que ser feito isso mesmo. E o juro de sexo especial, esse não, esse a gente tem que sumir com ele. A gente nunca deve pagar juros. A gente tem que pensar financeiramente em receber juros. Os gastos extras. Aí nós temos a manutenção do carro, né, e da casa, que são imprevistos, mas eles acontecem. Né? Tem material escolar, que é normal para quem está estudando. Tem as atividades escolares também, que são gastos envolvidos aquilo ali, que a gente pode ver como é que se pode trabalhar. Agora, lazer, a gente tem que trabalhar muito centrado no lazer. Por quê? Eu posso economizar fazendo várias coisas. Né? Então, por exemplo, uma peça de teatro. Existem peças gratuitas nas cidades. Ou, esporadicamente, você pode ir uma que você quer. Cinemas. Né? Cinemas, hoje, se você gasta R$ 70, por exemplo, R$ 50 no cinema, de vez em quando é até legal ir no cinema, realmente, é interessante, mas com R$ 50 você pode ter um pacote aí que vai te trazer filmes diversos aí, todos os dias. Então, você tem que rever isso aí. Viagens também são coisas esporádicas que você tem que trabalhar essa viagem, comprar com antecedência, agendar com antecedência, para que você gaste menos. Shows, né? Estou falando para você não ir a shows, você deve ir a shows, mas você tem que buscar, né, sempre uma melhor condição, pagar um ingresso menor, e não é ir todo mês a shows também. Revista.
revista é bom você ter sempre alguma coisa para ler, que a literatura é importante. E aí, o que você vai fazer? Você vai tentar começar a fazer um planejamento nesse lazer, para que você consuma menos. O único gasto que a gente tem de lazer lá, que é restaurante e tal, é aquilo que eu te falei, pode ser alocado lá em cima, né? Pode ir lá para, se for o caso do seu almoço diário, a gente joga lá para as despesas fixas. Mas como está aí, são gastos extras. Então a gente vamos dizer que está meio a meio, né? Não são só saídas para restaurantes esporádicos. Muito bem. Então a gente viu aí que os valores gastos em janeiro, 300, fevereiro 650, abril, março 955 e abril 970, são gastos muito elevados aí nessa parte que a gente tem de lazer, né? E a gente vê o seguinte, no montante de 4 meses, eu tenho R$ 2.875 gastos, ou seja, 16% foram aí diretamente com esse item lazer. Então, se a gente tem uma parte de 19 com carro, 16 com lazer e 20% mais ou menos com moradia, a gente está gastando muito com lazer também, né? Então, a gente tem que tomar cuidado aqui e começar a trabalhar essa parte de lazer. Despesas e gastos extras, né? Então, vestuário, em 4 meses, ela gastou 1.520, gasto de 8% das receitas. A gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes você compra muita coisa que você não precisa e você acaba enchendo demais seu guarda-roupa, sua casa, com coisas que você não vai utilizar. Isso a gente tem que verificar e na hora da tomada de decisão da compra, aplicar tudo que está no livro, né? Vou comprar, não, pera, vou dar uma voltinha, depois eu volto. Então, só de você sair da frente do objeto de desejo, tem uma pesquisa que diz que mais de 90% dos casos a pessoa não volta para comprar. Então, essas táticas eu coloco lá dentro do livro e faz com que você domine isso com calma e só vá comprar o que realmente você precisa, né? Então, 8% das receitas aí com esses gastos é, é bem elevado, né? Então, o que chama mais atenção, né? Então, a gente já vai para uma análise. Levantamos as despesas, falamos de cada uma delas. Agora, vamos analisar a coisa separadamente. Então, toda vez que a gente vai analisar uma planilha, a gente vai pelo aquilo que mais chama atenção, né? O que mais chama atenção, que vai ser o parâmetro adotado para mim intervir naquela despesa. Então, nós vimos lá que a gente tem habitação, que é a maior, eu não posso mexer. Eu tenho transporte, né, que é o segundo, que está pesado para mim. Eu tenho que verificar se realmente eu posso manter isso aí. Depois a gente vem alimentação, imposto que eu não posso mexer, e lazer também, que subiu substancialmente. Então, na realidade, o que eu posso mexer de fato aí no transporte e no lazer. Na alimentação, eu posso até diminuir um pouquinho, né? Fazendo alguns ajustes, e no lazer que eu tenho que trabalhar, porque são os itens de maior facilidade de gerência, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar o seguinte, quanto mais informação eu conseguir abstrair da planilha, melhor vai ser a minha tomada de decisão, tá? Então, eu vou tomar a melhor decisão possível para aquele momento. Então, vamos analisar a despesa do carro. Ora, se eu tenho uma receita líquida de 4.264 e uma despesa fixa no carro de 815, eu estou gastando 19% só com esse carro, tá? Só do pagamento dele, é um dinheiro que eu pago para ter esse carro por mês, tá? Então, R$ 815. 19% é elevado. Porém, a gente tem outras despesas com o carro, que não somente a prestação do seguro. Em janeiro, eu tive 350 de combustível, fevereiro 250, março 330 e abril 400. E também tive despesas extras com manutenção com o carro, fevereiro 350 e abril 150. Meu pai sempre falava que o carro é uma segunda família,
né? Então, se você prestar atenção, eu estou gastando com o carro mais do que eu gasto com a minha moradia. É muito complicado, né? Então, eu tenho que saber balancear isso aí. Então, analisando essas despesas de carro, nós vamos ver que em 5 meses, somando todas as despesas, fixas, variáveis e extras, ele gastou R$ 5.090, né? R$ 5.090 dos 17.056, aí a gente trabalhando o horizonte de 4 meses, eu estou gastando 29% das minhas receitas com um veículo. Será que isso vale a pena? Não sei. Só se eu tivesse uma receita muito alta e mesmo assim os 29% estão totalmente fora do previsto. Então, o que você deve gastar aí é no máximo, estourando, de 10 a 12%. Não pode passar disso. Não vale a pena você ter esse custo com o carro, né? Você está tirando de outro lugar para você ter um carro que uma benesse hoje que você pode andar de Uber, né? Dependendo do lugar que você trabalha, até mesmo de ônibus, que fica bem mais fácil, e você sai dos riscos. Você não tem perigo nenhum, né, de atropelar ninguém, de batida, de ser assaltado. Ou seja, melhora muito a sua condição. E analisando então aqui uma situação financeira dos 4 meses aí, dos juros cobrados. Olha só, em janeiro eu tive 420, né? Em fevereiro eu já tive 1.856 já com juro, março 1.599 com juro e abril eu fechei com 2.033 também de saldo negativo com juros acumulados. E tem o juro de maio que vai ser cobrado, que já são R$ 739. Porque você está no cheque especial e é uma média de 12,5% ao mês. É muita coisa. Então, o total que você tem a cobrir até agora de saldo negativo com juros é 6.647,50. Gente, é muita coisa. Você, se continuar desse jeito, olha só, você já passou do seu salário, você já passou mais ou menos 1,5 vezes do seu salário de dívida acumulada. Então, quando você chega perto de um salário de dívida, você abre o olho, presta bastante atenção, que isso para transformar em 2, 3 salários é assim, muito rápido. Então, o nosso pensamento sempre em finanças é médio e longo prazo. Tudo para resolver, para aplicar, para investir, sempre médio e longo prazo. Continuando. Dados levantados aí com os percentuais. Então, nós vimos aí que habitação e impostos a gente não pode trabalhar. O que chama atenção é o gasto aí com carro, está consumindo 29%. O segundo maior gasto é lazer, com 16%, né? E os demais a gente tem como trabalhar isso aí, né, e maximizar essa sobra. Então, qual é a proposta da solução? Eu acho que é a melhor nesse caso da dona Eustódia. Depois a gente vai ver que tem outras. Então, a gente tem que lembrar sempre que as dificuldades financeiras elas podem acontecer, mas a gente tem que sempre trabalhar mês após mês ajustando essas contas até sair do vermelho, né? Existe ou exige sacrifício das pessoas. As pessoas, para fazer isso, elas têm que sacrificar durante um período. Depois a vida dela volta ao normal e pode ter certeza, depois de pouco tempo ela vai melhorar muito. Então, a gente aqui, a nossa proposta seria a seguinte: primeiro, vender o carro. A partir do momento que você vende o carro, você sai dessa dívida, você vai receber um valor hipotético, né, e vai passar esse carro para terceiro. Lá na frente a gente vai ver que poderia refinanciar, para fazer uma mesma coisa, mas não vale a pena, porque você vai continuar pagando juros. Quando eu saio desse carro, a primeira coisa mais importante, eu saio do juro. Quando eu saio do juro, facilita tudo para mim. Mais uma vez, juro a gente tem que receber e não pagar. Reduzir 60% da despesa de lazer. Isso eu estou falando de 60% porque tem aquela parte de alimentação lá que nós falamos, que também ninguém é de ferro e pode ser alguma coisa também relacionada ao dia a dia dela, né?
Então, isso eu vou reduzir 60% desses valores aí, né? E vou tentar manter esse gasto com lazer em 6% da receita líquida que eu tenho. E vou reduzir as despesas também, como gerenciáveis, como supermercado e outras que eu tenho lá, vou tentar diminuir um pouquinho, na faixa de 10%, que é altamente possível, basta pequenas pesquisas e você segurar a onda um pouquinho, você resolve isso aí. Depois de feito isso, olha como é que vai ficar o nosso fluxo, né? Então, ó, eu tinha os 4 primeiros meses, em que eu recebia a mesma coisa. Quando chega em maio, eu vendo o carro. E a proposta que eu tive melhor, né, a parte que eu já tinha pago e passando o carro com a dívida, eu recebi R$ 15.000. Ah, ótimo, poderia ser 5, 10, 20, não importa. 15 mil, um valor que eu estipulei aqui que eu recebi. Então, no mês de maio, a receita dele foi para 20.280, tá? Então, esse outros aí, barra empréstimo, né, na realidade, foi a venda do carro que entrou aí, né, como 15 mil. E repare que nos outros meses continua a mesma renda. Assalariado não muda assim, né? Uma vez por mês, quando tem o dissídio, né? Então, a receita dele já aumentou um mês ali. Continuando, despesas ou gastos fixos projetados. Repara que em vermelho, desculpa, em verde, tem aplicações financeiras. Como é que a gente trabalha em finanças? Todo mês, quando ela recebesse 4.200, alguma coisa dela lá, ela tinha que separar 10% para aplicação e 5% para despesas extras, para evitar que ela tenha problema. Então, ela teria que colocar mais ou menos por mês algo em torno de 600 e poucos reais, tá certo? Aqui nesse exemplo, nós não fizemos isso, porque a gente está, vamos dizer assim, ajustando as contas dela. Na hora que ela estiver justinha, a gente começa a trabalhar. Bateu mais ou menos o valor ali em junho, julho e agosto, mas não foi porque eu quis, foi por acaso mesmo. Mas repara que em maio, com a sobra que ela teve lá, daqueles 15 mil e do salário dela, que foi 8.998, ela já aplicou. Quando você aplica, você já começa a receber juros. Aqui eu não coloquei os juros, porque lá na planilha anterior você vai ver que tem juros, né? Então, ela já começa a receber. Hoje o juro está muito baixo, né? Então, para você ganhar algum dinheiro com juros, você tem que fazer uma movimentação financeira com renda variável. Então, para as pessoas que estão começando agora ou têm problema financeiro, isso é um pouco mais à frente, né? Para as pessoas que já têm dinheiro, não. Aí já tem que estudar um pouco mais para ir para o mercado de ações, derivativos e tal, para fazer mais dinheiro. No nosso caso, das pessoas que têm pouco dinheiro, que estão tentando resolver agora, a melhor aplicação do momento é o Tesouro Selic ou IPCA, que é o que te vai dar um pouquinho mais a longo prazo e você pode começar a aplicar a partir de R$ 100. Então, no caso aí da doutora, da senhoria de seus Todd, eu já pegaria esse valor e aplicaria no Tesouro, que vai me dar um quinhãozinho todo mês. Não mexi em aluguel, não mexi em mensalista, nem em condomínio, mas o carro sumiu. Repara agora que de maio, julho e agosto, não tem mais despesa com carro. Isso, você vai ver o ganho que vai me dar lá na frente. O resto manteve-se igual, também não mexi, que são despesas fixas, né? Então, você já pode reparar que já melhora de certa forma os gastos dela, né, já começam a melhorar, porque ela está diminuindo um pouco. Logicamente, se você pegar lá embaixo no total de gastos, onde você tem 3.530, não esqueça que 621 desse valor aí é valor que você aplicou, então você gastou menos de 2.000 no mês, né? Igual aqui, 11.907, você tem que tirar o 8.000, porque o 8.000 foi o valor que saiu para aplicação. Então, você gastou bem menos do que os 3.724 tinham lá atrás. Tá? As despesas e gastos variáveis, como é que nós trabalhamos? Nós fomos trabalhando linha a linha, e você pode reparar que energia eu baixei para 95, porque a gente tem como diminuir esse valor.
com pequenos hábitos, né? Desligar a luz, tomar banho quente mais rapidamente, na hora de lavar a roupa, colocar mais roupa dentro da máquina, passar a roupa uma vez por semana. Então, isso aí vai fazendo com que você consiga economizar. Não mexer em telefone celular, aí sim, como o carro saiu, aí entrou despesa de Uber e ônibus, né? Que ela precisa se locomover. Então, o ônibus para o trabalho e um Uber aí para ela sair final de semana e tal, e aqui ou ali, fazer uma coisa bem rápida. Que é o gasto mais ou menos que a gente vê as pessoas desse nível gastando. Um pouco mais, um pouco menos, né? Supermercado, também estabelecemos aí que a gente vai dar um corte aí na faixa de 10, 15% da média, né? Então ficou 570 por mês, eu tenho que trabalhar para conseguir atingir essa meta. E os demais aí eu não mexi. Porém, repara que eu tive que pagar o empréstimo, né? Que o banco estava me antecipando, foi 5.908, mais o juro do mês anterior que foi cobrado agora, né? Então, eu eliminei também toda a minha parte de juros. Repara que em junho, julho e agosto ele já não paga mais juros. Isso é muito legal, isso é ótimo para eles, né? Para ela, aliás. E as despesas projetadas, né, extras, eu também mexi muito pouco ali, né, porque a educação a gente tentou vai diminuir, né, o gasto de material escolar, porque no início do ano que é um pouco maior, e as atividades escolares a gente tentou diminuir também uma média de 100 para 70. Mantivemos praticamente a livraria, o cinema, restaurante, mas viagens e shows foram cortados, né? Então, a gente corta, por enquanto a gente não trabalha com isso, não mexe muito com isso. Roupa, diminuímos também um pouquinho, né? Porque para você, pelo menos até você equilibrar, né? Depois que você tiver equilibrado, mesmo assim é interessante você manter. Então, você pode reparar que de 1.760 caiu para 625, ou seja, uma economia substancial, né, que nós estamos fazendo aí por mês no lazer. Mantive algum tipo de lazer, né, um cinema, um restaurante, revista, uma livraria e tal, mas os mais pesados, viagem, show, eu retirei, né? E também você está no meio do ano, também tem que viajar e ir a muito show, né? Não precisa, né? A gente tem outras formas de buscar até shows mesmo, gratuitos que aparecem nas cidades. Bom, aí no consolidado, a gente vai ver o seguinte, que mantendo aqui lá em cima o total da receita, só teve aquele pico em maio, que eu vendi o carro e foi para 20 mil, né? E quando a gente vê ali as despesas fixas lá em cima, né? Total de fixa, que a gente tinha, em média, 3 mil e alguma coisa, se manteve. Esse 8 mil aqui é porque entrou a aplicação. E a despesa de gastos variáveis, né, que vem logo abaixo aí, ó, ela teve uma melhora substancial, né? Então, a gente conseguiu controlar um pouco essas despesas. E os gastos extras, esses sim, né, despencaram. Nós tivemos aí saindo de 1.000 e alguma coisa, indo para 500, 600 reais, o que fez com que as minhas despesas também caíram bastante, né? De 7 mil, vamos comparar abril com agosto, 7.313 para 5.280. Caiu bastante, né? Então a gente conseguiu aí uma reequilibrada nisso aí bem interessante. Depois a gente vem aqui todos os gastos variáveis, né? Como é que eles entraram aí, então ele está desmembrado por parte, o que você gastou com cada um deles, né? Jogando essa visão geral, só para a gente ter uma noção do todo, o que aconteceu. E aqui embaixo a gente tem como é que ficou a nossa situação financeira. Repara que nos primeiros meses eu tinha um saldo negativo de 420, 1.856 tal. Nos últimos está zerado. Por que zera? Porque o valor da sobra, a gente está trabalhando sobra por enquanto, que está ajustando, eu joguei lá em cima na aplicação.
Então, quando eu joguei lá na aplicação, ficou mais fácil para que a gente entendesse, tá bom? Então, o que sobrou eu apliquei, e aí zera a minha situação financeira embaixo, está zerada, tá? Porque toda vez que zerou é porque o que eu tinha aplicado, o normal é que eu separe para aplicar, e se sobrar mais alguma coisa, eu aplico novamente e zero todo mês o meu saldo de receitas e despesas. E sempre zerando para o bem, zerando como? Zerando aplicando esses valores, né? Aí a gente pode ver o gráfico de maio, ó, aqui nós tivemos aí o investimento, né, que é o caso lá que ela foi 8 mil que ela fez o investimento, né? Isso é bom para ela. Linha de crédito foi a segunda que foi pago, né, o que ela devia. E ó, as despesas lá já estão na ordem de mil reais para baixo. Só imposto e habitação que está na casa dos 1.000. Então já consegui trabalhar bastante ali embaixo, né? Tá bom, aí junho. Aí o gráfico muda, né? Porque os valores já diminuíram. Então, repare que eu só tenho 2 gastos acima de R$ 1.000, que é a habitação, não tem como ser diferente, e o imposto também, que eu não tenho como mexer. O resto eu já consegui descer, né, tudo. E reparem que o investimento que eu fiz já está na faixa bem legal, R$ 691, e nesse caso foi a sobra, tá? Então, depois que eu paguei tudo, sobrou isso, eu investi. E a gente, a partir do momento que estiver trabalhando certinho, a gente faz o contrário. Recebe, separa e aplica e depois gasta o resto. Conseguir baixar a alimentação, a educação, e o lazer, né? Estava consumindo bastante o vestuário um pouquinho também. Ó, em julho, eu também consegui manter a mesma média, né? Todos os gastos aí abaixo de R$ 1.000, com exceção os dois ali, e alimentação e habitação, não tem jeito, né? Imposto e alimentação, desculpa, e habitação. Os demais estão controlados. Agosto, a mesma coisa, né? Então, a gente termina aqui com a análise desse fluxo, né? Então, você pode reparar que depois de 4 meses ela está totalmente equilibrada, né? Ela não tem mais o carro, saiu da despesa que estava prejudicando muito as finanças dela, né? Só que a partir de agora ela começa a fazer uma poupança. E essa poupança aí, se eu levar 28 meses, sem considerar juros, com o que ela tem guardado ali, mais guardando todo mês aquela sobrinha de R$ 620, que mais ou menos 15%, ela vai ter 25.840, né? Depois de 28 meses. Vivendo a vida dela normal, sem o carro, mas se ela quiser, ela pode até daqui a 28 meses comprar um carro à vista, né? Um carro seminovo e tal, pagar à vista, né? E muda todo o critério, porque ela vai continuar guardando, né? Aquelas despesas que ela tem de ônibus e de Uber já vão para o combustível, né? Ela vai continuar guardando e com o carro pago. Muda tudo. O que ela teve que fazer? Esperar um tempinho, né? Esperar aí menos de 3 anos para reequilibrar e depois voltar de uma forma legal com esse carro dela. Não quer dizer que ela tem que comprar um carro também, ela pode guardar dinheiro para outra coisa, né? Então, o que a gente tem que ver é o seguinte: para que eu consiga ter alguma coisa na minha vida, eu tenho que guardar dinheiro, não tem outra forma, não tem mágica, né? Então a gente vê muita gente falando que se aplica ações fica milionário, não é assim que acontece, né? A gente tem que ter o pé no chão, a gente tem que gastar menos do que a gente ganha e a gente tem que guardar. E a longo prazo, como o livro também fala, tem um exemplo lá de uma pessoa de 18 anos guardando R$ 100 por mês, em 40 anos ela vira milionário, né? Então, a gente tem que ter essa concepção. A longo prazo, eu vou estar bem financeiramente, com certeza. E poupando sempre, poupando sempre. Eu tenho que sempre poupar, sempre poupar. Existem casos esporádicos que você vai lançar a mão da poupança para uma eventualidade e tal, mas você não pode parar de poupar, tem que continuar. Essa não é a única forma de resolver esse caso da Eustorge. Então a gente coloca aqui, vai depender muito da pessoa, porque, por exemplo, vamos supor que ela precise do carro para trabalhar. Aí é diferente.
Então, eu tinha que buscar outras formas. Eu já dei algumas formas aí. Ela podia, por exemplo, ir no próprio banco, pegar um CDC, que o juro vai sair de 12, já vai para ir para 4, 4,5%, e ela dividir isso em algumas parcelas para ela conseguir pagar, e ajustando aquelas contas de lazer e tudo bonitinho, ela também conseguiria sem sair do carro, porém, ela continua pagando a prestação do carro que tem juro embutido. Prestação de carro não é bom negócio, você está pagando juro. Pagar juro não é bom negócio, você está antecipando um sonho que você pode esperar um tempinho e ter o carro da mesma forma, né? Você também pode refinanciar esse carro com o próprio banco ou com outro banco, né? Como é que funciona o refinanciamento? Vamos supor que você tem um carro que vale 50 mil, você já pagou 30, falta 20. Você refinancia em outro banco, ele vai pagar a dívida que você tem com o primeiro de 20 e você vai refinanciar os 50. 50 não, porque seu carro já diminuiu, né? Colocar lá 40. E aí você vai fazer um novo financiamento, né? E você sai daquele problema anterior, porque você vai diminuir a sua parcela. Porém, refinancia, paga juro. Também não é legal, né? Então, você tem que buscar formas de você se desvencilhar disso aí. E no livro a gente fala várias coisas, e na página daqui no dia ela vai estar recheada de várias dicas que você pode utilizar para fazer isso. Aqui está falando de renegociar com o banco, né? Também você pode trocar, né? Trocar o carro, trocar de carro, diminuir o carro para pegar e pagar menos. A gente pode fazer isso, entrega aquele e com o dinheiro, com aqueles 15 mil lá, paga a dívida, e com 6 você compra da entrada no menor ou compra o menor, né? É uma opção também, né? Aí eu falo pegar dinheiro emprestado com parente amigo. Eu não considero uma boa opção, mas tem muita gente que faz isso, né? Isso você pode criar uma inimizade, que depois você pode não conseguir pagar e não fica legal, né? Se você for emprestar dinheiro para ser um amigo ou um parente, sugestão, dá o dinheiro, não pensa que você emprestou, é como se fosse dado, porque senão você vai perder o amigo e o parente. Dá logo. E você é a pessoa que vai resolver os seus problemas. Você não precisa de ninguém para fazer isso. Basta você controlar a sua planilha, né? Em cima dessa planilha você resolve todos os problemas que você precisa. Basta controlar e analisar. Anote tudo, todos os gastos que você tiver, né? Vá anotando esses gastos em cima dessas, nas dívidas, se você tiver, leia sempre os contratos, né? Priorize, né? Se tiver mais de uma dívida, pagar aquela dívida que tem juro maior. Se você tiver muitas, tente reunir todas e com essas todas faça uma dívida só, porque fica mais fácil para controlar, né? Porque várias dívidas de vários juros. E controle, isso você tem que fazer, você tem que controlar seu gasto diário, semanal, anotar tudo, pegar tudo quanto é comprovante. Quem tem cartão de crédito, pega o comprovante, confere se está certo no final do mês. É um pequeno trabalho que vai te tirar do sufoco. Eu garanto isso, pode fazer que você vai ver que vai dar certo. Então, gastou, anota, guarda o comprovante, depois confere. Meia hora no final de semana, senta, confere tudo, está tudo bonitinho, legal. Continua a sua vida. Então, depois que colocou nos trilhos, fica tudo tranquilo. E sempre comece a poupar, sempre pensando no longo prazo, sempre pensando no longo prazo. É legal que você consegue, começa a poupar pouquinho e você vai vivendo sua vida tranquilamente, porque você não tem esse tipo de problema. Na hora que você assusta, você já tem um montante legal, né? E às vezes você tem até um montante que você nunca imaginou e pode até comprar um imóvel, alguma coisa assim, se você quiser. Então isso é muito importante. Guarde, tente receber juros, não pagar juros. Tente sair dos juros. E isso é um absurdo que acontece com a gente. Bom, é isso aí que eu tinha para falar para vocês, né? Só para vocês terem uma ideia de como a gente
a gente pode e consegue controlar, né, essa nossa vida. Isso é fácil de ser controlado, a gente consegue fazer isso, só depende da gente. Por isso que eu falei, não existe mágica, existe dedicação. Então, se você conseguir se dedicar um pouco ao controle das suas contas, você não terá problemas lá na frente. Então, amiga e amigo, foi um prazer estar com vocês aqui. Um grande abraço e a partir de agora estamos juntos aí sempre, né? Acompanhe meu livro, acompanhe no site, pode entrar em contato comigo, lá tem um e-mail do site, vai ser um prazer ajudá-los aí no que vocês precisarem. Um grande abraço e até a próxima.